Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de reflexão e de oração. Profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Que toda a nossa família será pessoas que vão seguir os caminhos do Senhor, que vão fazer a vontade dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família. E despertar em você ainda a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 1 ao 10, pois hoje está iniciando, o capítulo 30 do livro do Êxodo. Olha para você ver, nós já estamos caminhando para o fim. Então nos ajude, se inscrevendo nesse canal, nos dando seu like e ativando o sininho. E deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, para que possamos ver e colocar no nosso caderno. A partir do momento que você se inscreve nesse canal, minha irmã e meu irmão, você já está participando dessa grande corrente de oração. Eu quero que você tenha essa consciência em nome do Senhor Jesus. E essa corrente só está crescendo para a glória do nome do Senhor. Mas veja que esses versículos do capítulo 30 em diante, o Senhor vai voltar a falar sobre os outros utensílios do tabernáculo. E aqui do versículo 1 ao 10, o Senhor diz a Moisés como construir o altar do incenso, que deveria ser de madeira de acácia, deveria ser quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e 90 centímetros de altura. E nos 4 cantos também haveria 4 pontas revestidas de ouro puro. E ele teria um remate de ouro, teria argolas para que ele fosse carregado. Argola com cabos, para que ele fosse carregado. O altar não tinha que ser empurrado, colocado em carro de boi, tinha que ser também carregado. E o altar do incenso ficava dentro do santuário, junto com a mesa dos pães e a menorá. E pela manhã, quando Arão fosse cuidar das lamparinas, ele deveria queimar o incenso no altar. E à noite, quando ele fosse acender o candelabro, também. E uma vez por ano, Arão faria a purificação deste altar, com o sangue do animal, para ter o pecado do povo. Então, neste altar não podia oferecer incenso comum, e nem cereais, e nem animais, e nem vinhos. Ele era o altar do incenso, mas esse incenso, mais para frente, nós vamos ver que ele era preparado de uma forma especial. Bem, então veja que havia 2 altares. Um ficava fora do Santíssimo Lugar, ou seja, no pátio, e o outro no Santíssimo Lugar. Um era para o sacrifício de animais e o outro era para oferecer incensos ao Senhor. Dizem que todos os dias, exceto no sábado, os sacerdotes rodeavam o altar e diziam: rogamos-te, Eterno, salva-nos. Rogamos-te, ó Eterno, faz-nos prosperar. Só acontece que na virada do ano novo, que era na festa do Rosh Hashanah, eles rodeavam esse altar do incenso 7 vezes, pedindo ao Senhor a misericórdia, a salvação e a prosperidade. Então, a nossa primeira preocupação com Deus tem que ser o quê? Salvação. Essa é a nossa primeira oração com o Senhor. Salvação e depois o quê? Prosperidade. Prosperidade, E veja que o altar também servia de altar de refúgio para aquelas pessoas que tinham matado os outros por acidente.
Ali o sacerdote pegava e parece que o sacerdote escondia eles ali no altar. Eles seguravam na ponta do altar e juravam perante Deus que eles não tinham matado por querer. Eles tinham matado por acidente. E ali eles ficavam protegidos, guardados até passar ser apurado todas as coisas. Passar o julgamento, né? Joabe, lá em 1 Reis 2:28, conta a história de Joabe. Joabe, ele é do exército de Davi, capitão do exército de Davi. Ele era um homem mau, um homem que tinha prazer em matar. E quando Davi foi passar o governo para Salomão, Davi falou, Joabe tem que ser morto. Ele matou homens inocentes, pelo simples prazer de matar. Estou falando aqui na minha linguagem. E aí, o que Joabe fez? Quando Joabe soube que ele ia ser morto, ele foi lá e segurou no altar do incenso. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo, eu fui inocente, eu não tive culpa, eu não matei por querer. Aí Salomão mandou ele sair de lá. E mesmo assim ele insistiu em ficar. Aí ele disse, não, se quer me matar, me mata aqui. Ou seja, eu vou morrer como se eu fosse um homem inocente. Quantas pessoas que são assim, né, gente? Elas estão erradas, mas elas juram até o final que elas são inocentes. E aí Salomão falou assim, a culpa vai cair sobre ele, porque esse sangue vai sair de cima de mim e de toda a minha família. E ele foi morto ali dentro mesmo. Entendeu? Mas qual a reflexão para nós hoje? Entenda que os incensos, na verdade, tipificam as nossas orações. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas 1, do 8 ao 10, diz que enquanto Zacarias, o pai do profeta João Batista, queimava incensos ao Senhor no altar, lá fora o povo fazia suas orações. E lá em Apocalipse 5:8 diz que o incenso são as orações do povo de Deus. Então esse incenso, ele era oferecido 2 vezes por dia. Então com isso eu quero que você entenda, minha irmã e meu irmão, que o mínimo de oração que nós devemos fazer por dia é 2 orações por dia. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. O mínimo. O Senhor é o nosso amado, é o nosso querido. Nós temos um relacionamento com o Senhor. Se você ama uma pessoa, digamos, uma mulher que ama o marido, ela não consegue ficar dentro de uma casa o dia inteiro sem conversar com esse marido. Porque se ela está dentro daquela casa o dia inteiro sem conversar com esse marido, alguma coisa tem algum problema dentro desse relacionamento. E vice-versa, se o homem também diz que ama a mulher, mas consegue ficar dentro da casa o dia inteiro sem conversar com essa esposa, tem um problema nesse relacionamento. Filhos que não conversam com os pais, tem problema no relacionamento. Tem problema no relacionamento, porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos com problema nos nossos relacionamentos é parar de conversar, é interromper a conversa. E com o Senhor não pode ser assim. As orações tinham que ser contínuas, assim como os incensos são contínuos. Eram contínuos, as orações têm que ser contínuas. E é certo que não pode ser qualquer oração, não é mesmo? As nossas orações que são ouvidas por Deus são as orações que são feitas no nome santo de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Ele é o único mediador. Entendeu? E quando nós formos falar aqui sobre o pecado do bezerro de ouro, nós vamos falar sobre essa questão do mediador. Porque Moisés ali naquele momento, ele era o mediador entre Deus e os homens, tipificando Jesus, que é o único mediador. Entendeu? Então nossas orações têm que ser contínuas, têm que ser diárias e no mínimo 2 vezes por dia. Quando eu faço aqui a oração desse ministério, eu sempre falo, Senhor, o Senhor sabe que essa não é a única oração que está sendo feita. O Senhor sabe. Porque, minha irmã, quanto mais nós amamos o Senhor, quanto mais nós cremos que tudo é pelo poder da oração, mais nós queremos orar, mais nós queremos orar. Nós temos que dar glórias ao Senhor o tempo todo. Tá cantando um louvor ali, você começa a orar e falar, Senhor, tem de misericórdia de fulano. Você lembra de uma pessoa, às vezes, que não tem nada a ver. Vê uma pessoa na sua mente e você fala, Senhor, abençoa tal pessoa, não sei como que ela está, mas abençoa. Teve um sonho com alguém? Senhor, abençoa, tem de misericórdia, Jesus, tem de piedade. E aqueles que você já tem um hábito de orar mesmo, de cobrir em oração, que a sua família, seus amigos, os parentes deles, sua vizinhança,
todos. Vai sair de casa a hora, fala, Senhor, abençoe a minha saída, a minha entrada, o carro que eu vou pegar, o ônibus, abençoe tudo. Me leve em paz e segurança, me traz em paz e segurança. Seus filhos vão sair para a escola, abençoe a vida deles, fala, vai com Deus, que o Senhor te abençoe. Senhor, tente misericórdia da minha família, cubra com a dessa fiel do Senhor. Mas as pessoas estão afastando de oração, acham que oração é só quando elas estão ali na igreja. Aí vão para a igreja, tira até foto com o olhinho fechado, com as mãos levantadas ali, ó. Para todo mundo ver que ela está orando, que está no momento de oração. Mas será que ela tem uma vida de oração mesmo? Será que tem? Porque se tiver uma vida de oração mesmo, eu acho que não precisava nem ir na igreja. Pelo menos eu penso assim. Não precisava de mandar os outros tirar foto, não. Porque o importante é a foto que nós estamos tendo diante de Deus. É a imagem nossa que está sendo refletida para o Senhor. Então os incensos, eles tipificam as nossas orações. As orações que o Senhor espera de todo o povo que é santo. O Senhor espera essas nossas orações. O Senhor espera. Então não faça como muitos. Tem pessoas que eu conheço que falam assim, não precisa orar não, Deus sabe de todas as coisas. O Senhor olha para mim, Ele sabe da minha vida. Ele sabe de tudo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu preciso. Isso são pessoas arrogantes, minha irmã e meu irmão. Não seja essa pessoa arrogante. Todas as pessoas que foram abençoadas por Jesus, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, a primeira coisa que elas fizeram foram se encurvar diante dos pés do Senhor Jesus e pedir misericórdia. Pedir misericórdia. E nas nossas orações, é isso que nós fazemos. Nós temos que pedir salvação o tempo todo. É a misericórdia de Deus, salva-nos, Senhor, salva-nos. E depois sim nós podemos pedir a prosperidade, porque se nós não formos prósperos, como nós vamos sobreviver nesse mundo? Como? Se nós não tivermos fonte de sustento, como que nós vamos sobreviver nesse mundo? Não tem como. Mas tem pessoas que às vezes trocam. Elas se preocupam tanto com a prosperidade e não se preocupam com a salvação. Entendeu? Às vezes as pessoas me pedem oração, eu coloco assim, restauração de casamento. Mas antes da restauração de casamento, eu coloco conversão e santificação. Porque que adianta ter um casamento maravilhoso aqui e depois morrer o casal ir para o inferno? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu conheço muitos casais que não são crentes, que vivem muito bem, mas depois morrem e vai para onde? Para onde eles vão? Entendeu? Então, o mais importante, salvação. Depois a prosperidade. Não vamos trocar a ordem. E a oração tem que ser contínua. E no mínimo, orar 2 vezes por dia. Isso não é religião, isso que eu estou te ensinando, não, irmã. Eu estou te despertando em você a vontade. A vontade de realmente se relacionar com seu Pai, com seu Deus. Por meio do mediador que é Jesus. Que é Jesus. Se você pega esse hábito de orar 2 vezes por dia, de manhã e à noite, quando você assustar, você está orando a toda hora, o tempo todo. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, meu Pai, eu te louvo pela tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, por todas essas vidas que estão escritas com o nome desse caderno, Pai. Eu te louvo, Senhor, por esse ministério. Eu te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor desde o início estabeleceu, Pai, o diálogo como sendo uma maneira de nós relacionarmos com o Senhor. Então é isso que representa as nossas orações, Pai, o diálogo, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós temos. Eu te louvo pelos nossos familiares, Pai. Te louvo pela maneira como eles são, Pai. Mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor está trabalhando, Pai, pela conversão de cada um deles. Assim como o Senhor também está trabalhando, Senhor, pela nossa prosperidade, Pai. Para que venhamos refletir nessa terra toda a sua vontade para todos os homens e para todas as mulheres, Pai. Senhor, tem de misericórdia. Eu quero começar essa oração, Pai querido, orando pelos jovens. Quantos jovens que estão perdidos, Pai querido. Quantas mães que estão pedindo oração pelos seus filhos, Pai, pelas suas filhas, Pai querido.
Quantos jovens que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai, que estão envolvidos em drogas, Pai, tende misericórdia. Liberta esses jovens em nome do Senhor Jesus, para a alegria dessas mães, em nome do Senhor Jesus, e desses pais. Tende misericórdia, Pai. Nós não rejeitamos, Pai, toda palavra de maldição contra os nossos jovens, contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes. Pai querido, tenha misericórdia dessa menina, Pai. Dessa menina que ainda não sabe, Pai, qual a faculdade que ela vai cursar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure ela de todo estresse. Senhor, o Senhor sabe que essa não é a única oração do dia, Pai querido, não é. E nem vai ser a última. Mas, Pai querido, cura ela de todo estresse, de toda estafa, de todo espírito de depressão que tentasse apossar sobre a vida dessa menina, de toda raiz de depressão, que seja retirado dela em nome do Senhor Jesus. Pai, se porventura ela estiver sendo vítima de alguma obra de feitiçaria, Pai, alguma obra de magia negra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que esses demônios sejam derrotados, destronados para a glória do Teu santo nome. Porque essa menina há de prosperar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ela há de continuar sendo alegria dentro da Tua casa e alegria para essa mãe, em nome do Senhor Jesus. E para toda essa família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque ela é sua, Pai. Ela foi separada pelo Senhor, Pai querido. Fale com ela, Pai querido. No seu tempo, mas fale com ela. Não deixe ela sem resposta, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe os nossos jovens sem resposta. Comece a agir nos sonhos deles, falar com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de todos eles. Eu te peço e te suplico. Tenha misericórdia dessa jovem, Pai, que precisa passar nesse concurso. Ela vai morar em outra cidade, Pai, sim, mas que ali ela possa ter a oportunidade de começar uma vida nova e uma vida santificada no Senhor, Pai, para a alegria dessa tia que está pedindo, que está orando. Eu também sou tia, Pai, eu também peço tanto pelos meus sobrinhos, eu também suplico tanto por eles. Ó Pai, tende misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, que a Tua palavra fala que o jovem é forte, mas eles, infelizmente, eles não estão sabendo a força que eles têm. Então, que essa força deles seja canalizada para o bem, seja canalizada para te servir, seja canalizada em domínio próprio para resistir ao mal, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo dias maus. Então, que os nossos jovens tenham força cada vez mais para orar, em nome do Senhor Jesus, e até mesmo pegar nas nossas mãos que estão já fracas, Pai. Pegar nas nossas mãos em oração, em nome do Senhor Jesus. Que todos os nossos jovens, que todos os nossos adolescentes, nossas crianças, venham, Senhor, ser separadas para fazer parte do Teu exército, Pai. Eu não aceito, Pai, como igreja eu declaro que não aceito essas irmãs chorando por seus filhos, não aceito, Pai. Pelo contrário, que elas sejam, Pai, mães felizes, mães prazerosas em seus filhos, assim como o Senhor tinha prazer em Jesus. Prazer em Jesus, que elas possam ter prazer nos seus filhos, dizer: meu filho, minha filha, só me dá prazer, só me dá alegria. Senhor, que eu como tia possa ter prazer em todos os meus sobrinhos, que essas tias que estão comigo possam ter prazer em todos os seus sobrinhos, que essas avós possam ter prazer também em todos os seus filhos e netos, Pai, e bisnetos, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Quantos jovens já estão ali, em outros países e até mesmo aqui envolvidos, Senhor, no meio da violência, no meio da perdição. Tende misericórdia, Pai. Desperta eles desse sono da violência. Tenha piedade, em nome do Senhor Jesus. Desperta eles, Senhor, desse sono da vingança. Às vezes tem pessoas que já, desde criança, tantos jogos que essas crianças assistem, Pai, veem que elas já crescem com prazer pela vingança. Tira isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira esse espírito dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Tira em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos que todos eles sejam santos. E profetizamos como igreja que eles serão santos para a glória do Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos os nomes da nossa família, todos, Pai, todos, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, e abençoar todas nós mulheres em nome do Senhor Jesus, que sejamos pessoas sem sensualidade, sem espírito de rebelião, sem espírito de maldade, perversidade. Tira de nós, Pai,
tudo aquilo que não presta, toda arrogância, porque a arrogância precede a ruína. Tira de nós toda a inveja, não nos deixe invejar ninguém, Pai. Não nos deixe, porque a inveja traz podridão para os ossos. Ou seja, a inveja nos tira a capacidade de construir algo que seja nosso. Tende misericórdia, porque ficamos tanto olhando para o que é do outro que perdemos a capacidade de construir o que é nosso. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos dê sabedoria, nos ajuda a te louvar por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, santifica o casamento das minhas irmãs e dos meus irmãos. Esse irmão que está pedindo oração pela restauração do casamento dele, tenha misericórdia, mas sobretudo, Pai, transforma ele no homem do Salmo 128, para que essa esposa dele volte para ele como sendo a videira frutífera dentro de um lar que é composto por um homem que te obedece e teme o nome do Senhor. Senhor, que faça a restauração completa dessas famílias, Pai. Essa moça que está pedindo pela restauração do casamento dela com o marido, mas transforme esse homem. Eu já dizia para ela, não aceite menos, minha irmã. Aceite estar casada com o homem do Salmo 128. Porque não estar casada com um homem que não teme e obedece ao Senhor é trazer sofrimento e não compensa. Não compensa. Tenha misericórdia, Pai, nos dê sabedoria, cada vez mais sabedoria. Só nos ensina, Pai, a querer só aquilo que vem do Senhor. Nos ajuda a ser capaz de renunciar tudo aquilo que está na nossa vida que não vem do Senhor. Nos ensina a ser esse tipo de pessoa, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai querido, das nossas famílias, dos nossos amigos, de todos aqueles por quem nós pedimos. Aqui nesse caderno tem vários pedidos, Pai. Todos os pedidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todos os dias e todas as horas eu te apresento esse caderno, Pai. Porque eu sei que o Senhor está contemplando. Eu sei que são incensos que estão subindo, Pai. As orações são como incensos que estão subindo, que estão tomando conta, Pai, do teu altar. E que são para o Senhor como aroma suave, Pai, aroma suave. E que o Senhor dá ordem a teus anjos para descer com resposta. Dê ordem a teus anjos para nos guardar, Pai, miríades de anjos, guardar nossa direita, nossa esquerda, nossa frente, nossa retaguarda. Nos guardar enquanto estamos dormindo, não permitir que homens maus, mulheres más, cruzem o nosso caminho, cruzem o caminho das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que entrem na nossa casa, não deixe, nos defenda de toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, nos defenda, Pai. E que esses feiticeiros, Pai, que essas pessoas que nos desejam mal, que elas possam se arrepender antes que aconteça com elas o que está escrito no Salmo 83, Pai. Antes que aconteça com elas o que acontecia com Zeeb, com Oreb, com Zalmuna, Pai. Tende misericórdia que perseguia Israel, que perseguia ali o povo de Israel, Pai, que foram abatidos por Gideão. Tende misericórdia, Pai. Nos dê força, nos dê coragem. Ainda que nós não tenhamos coragem, o Senhor nos dê coragem, Pai. Assim como o Senhor deu coragem para Gideão, força para ele em nome do Senhor Jesus. Nos dê, Pai, para lutar. Levante pessoas ao nosso favor para guerrear junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Nos dê, Pai, porque nós precisamos vencer. E todo espírito de midianita, todo espírito de amalequita, todo espírito de filisteus, todo espírito, Senhor, de Moloque, seja destronado da nossa vida. Seja destronado da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Nos defenda, nos salva, Pai. E nos prospera, Senhor, nos prospera. Os midianitas chegavam ali, Pai. Aquele espírito maldito chegava ali e queria roubar tudo, Pai. Tudo que o povo de Israel produzia. A ponto de Gideão ter que esconder, Pai. Ter que malhar o trigo num lugar que se colhia as uvas, Pai. Tende misericórdia. Tende piedade, Senhor. Ter que esconder aquilo que ele produzia. Porque senão eles chegavam e roubavam tudo. Quantos aqueles que estão se levantando para tentar roubar, tirar tudo de nós com violência? Ah, Senhor, detém esse povo mau, Pai. Não impeça esse povo mau de tocar no fio do nosso cabelo, de tocar em algo, num grampo que nos pertence. Não deixa, Senhor, porque tudo aquilo que é nosso vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo é pela Tua misericórdia, Pai. Então nos defenda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, defende tudo aquilo que nos pertence. Em nome do Senhor Jesus.
Te peço, Deus, pela nação de Israel, pelo povo que está ali. Tira toda mentira, Pai, que está tomando conta daquela terra, Pai. Toda mentira, Pai, todo espírito de acusação contra a nação de Israel que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo levante de mentira, Pai, que está se levantando contra a nação de Israel, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a verdade prevaleça, Pai, prevaleça, Senhor, para que todos vejam, Pai, com quem está a verdade. Tenha misericórdia, salva o teu povo, Pai. Eu já dizia aqui, tenho dito todas as horas, Pai, se o Senhor não estiver voltando, Jesus, não tem sentido essa guerra, não tem sentido essas pessoas que estão morrendo, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, Pai, não tem sentido. Mas se o Senhor, Pai, estiver voltando, nós vamos ter que conviver com tudo isso, porque nós sabemos que vai terminar com a vinda do Senhor. Mas se o Senhor não está voltando agora, Pai, não tem sentido. Então faz parar essa guerra, Pai. Termina com essa guerra, Pai. Aniquila esses homens maus, Pai, esses filhos do perverso, Pai. Aniquila em nome do Senhor Jesus. Eles não querem modificação, Pai. Eles não querem mudança. Por mais que Israel queira paz, eles não querem paz. Eles são pela guerra, eles clamam pela guerra. E quem é pela guerra e quem clama pela guerra vai ser abatido pelo Deus da paz, que é Yeshua. Vai ser abatido pelo próprio Deus da paz, que é Yeshua. Então tem de misericórdia, Pai, do teu povo ali. Tem de misericórdia dessas crianças, Pai, palestinas também. Tem de misericórdia desse povo sofrido, Pai. Tem de misericórdia, que está vivendo acuado por causa desses terroristas, Pai. Esse povo que não pode nem expressar a sua verdade. Porque se eles abrirem a boca, eles são mortos, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Tem de piedade em nome do Senhor Jesus. Tem de misericórdia, porque quem ganha com a guerra é só mesmo o diabo e os filhos do diabo, Pai. Tem de misericórdia em nome do Senhor Jesus. E faça sair desse fogo, Pai. Use, Senhor, a natureza, Pai, o sol. Usa o vento, usa a chuva, usa a terra, Pai. Usa a terra, usa o ar. Mas acabe com essa guerra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E dando a vitória para Israel em nome do Senhor Jesus. Dando vitória para Israel, que toda aquela cidade seja preservada, que toda aquela nação seja preservada, que todos os bairros de Israel sejam preservados, Pai. Não aceitamos mais esse espírito de destruição sobre a nação de Israel, assim como não aceitamos também nenhum espírito de destruição sobre a nação brasileira. Que os estrangeiros que estão aqui, Pai, que eles façam bem para a nossa terra, ou então que eles sejam varridos do nosso país, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus. Que todo espírito de Moloque que está tentando se levantar, se estabelecer dentro das terras brasileiras, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que seja destronado. Todo espírito de Moloque que se levanta contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, que sejam destronados em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não queremos ser um país da violência, nós queremos ser um país da paz, que promulga a paz. Dê sabedoria para os nossos dirigentes, para os nossos políticos, Pai. Faz a eles sempre a justiça que eles merecem, Pai, em nome do Senhor Jesus. E permita, obrigue eles com mão forte a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão morrendo pela extrema pobreza desse país. Faz essas terras prosperarem, Pai, bastante, serem ricas a ponto de podermos dar, emprestar, vender e saciar a fome, Pai, as necessidades do pobre, do necessitado, desses que estão na fila do SUS, Pai, esperando por cirurgias, por medicamentos, por consultas especiais. Tenha misericórdia, Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida de nós, Pai. Tenha misericórdia de todo o povo brasileiro. Tenha misericórdia dos nossos jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira deles todo espírito de guerra, todo espírito de violência, todo espírito de corrupção, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a todos os meus irmãos que estão, Senhor, como estrangeiros lá fora, estrangeiros na Palestina, estrangeiros em Israel, estrangeiros na África, na Ásia, nos Estados Unidos, estrangeiros na França, na Itália, na Escócia, Pai, na Argentina, Pai, em toda a América Latina. Abençoe todos os pastores que estão lá fora, Pai, todos os missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os pastores que estão aqui também no Brasil, suas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não nos deixe sofrer retaliação nenhuma das trevas, nem de homens, Pai. Que todo espírito de vingança contra as nossas vidas caia por terra, seja destronado em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os meus irmãos com saúde, com prosperidade, Pai. Tende misericórdia
e com sustento, Pai, emocional e espiritual. Não deixe o nosso coração desmaiar, pelo contrário, que o nosso coração seja firme o tempo todo para orar, orar, orar. E orar sem cessar, sem jamais esmorecer, porque foi o que o Senhor nos ensinou, Jesus. Foi o que o Senhor nos ensinou. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existe e abençoe o relógio mundial de oração como sendo o ministério que se levantou também para orar por Israel. Tenha misericórdia, fortalece as nossas mãos para a batalha e as mãos de todos os intercessores para a batalha, em nome do Senhor Jesus. Toda retaliação das trevas que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, mas sobretudo nos santifica, Senhor, para estarmos à frente desse ministério, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Em nome santo do Mashiach Yeshua. Tende misericórdia, Pai, nos defenda com mãos santas, Pai, com mãos poderosas, com a tua destra fiel. Tende misericórdia, Pai. Essas são as nossas orações. Aqui estão todos os pedidos, Pai, nesse caderno. Contemple a cada um. Nos faz prosperar, Pai. Nos faz prosperar. Tem pessoas aqui, Senhor, que precisam prosperar de novo, porque já foram muito prósperas no passado e hoje não são mais. E por isso elas estão em angústia, em estado de angústia e de depressão. Às vezes foram prósperas na saúde, foram prósperas financeiramente, foram prósperas no casamento e não são mais. Tenha misericórdia, Deus, tenha piedade. Tenha piedade de nós como igreja, como pessoas, como família. Tenha piedade, Pai. É só a misericórdia do Senhor, Paizinho. Que tenhamos para dar, para emprestar e jamais pedir emprestado. Que sejamos sustentadores de profetas, de missionários, Pai. Que possamos ajudar pessoas necessitadas, Pai. Nos concede essa graça, Senhor. Nos concede. Todas essas pessoas que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, que elas possam ser assistidas, Pai. Assistidas melhor pelo governo, Pai. Tende misericórdia. Essa irmã que está lutando pela aposentadoria, que ela consiga essa aposentadoria. Eu espero boas notícias, Pai. Eu estou esperando pelo dia que ela vai dar a resposta de que ela conseguiu essa aposentadoria. Age nesses órgãos federais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a corrupção que existe ali. Em nome do Senhor Jesus, vai com toda a corrupção que existe no nosso país. Mas cuida da causa do pobre, do necessitado, Pai, do desamparado, de todos aqueles que foram injustiçados. Não nos deixa, Senhor, cometer injustiças, mas também não nos deixa sofrermos a injustiça dos homens. Tenha misericórdia de todos nós, Paizinho. Nos lava, nos purifica, nos santifica. Recebe as nossas orações como incenso, Pai. Tende misericórdia, nos ensina sempre a ter prazer em orar, em conversar com o Senhor. Nos ensina, Pai. Às vezes passamos por tantas lutas que às vezes o que queremos fazer é ficar calado. Assim como nos calamos diante dos homens, queremos nos calar diante do Senhor, mas nós não podemos nos calar, nós temos que falar. Jó disse que se ele falasse, ele não teria muito proveito, mas se ele se calasse, a dor dele não passava. Então nós temos que aprender a falar com o Senhor todas as coisas, abrir o nosso coração, rasgar. Foi por isso que o Senhor nos ensinou, Jesus, a fechar a porta do nosso quarto. Quantas pessoas que às vezes não tem nenhum quarto para poder fechar a porta, mas que nós possamos falar com o Senhor, falar. É falar, verbalizar o que sentimos. Às vezes as pessoas ficam só pensando e aquilo fica ocupando a mente delas demais, que acaba tendo muitos sonhos, Pai, muitos sonhos que não são nada, achando que é revelação, porque a mente está ocupada demais. Enquanto que se elas vão falando com o Senhor, elas vão colocando no Senhor, sobre o Senhor, aquilo que está afetando o coração. E elas vão ficando cada vez mais leves. Ensina cada um a entender o benefício da oração. O benefício da oração. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor verdadeiramente quer ter um relacionamento conosco. Mas esse relacionamento tem que ser marcado pelo diálogo. Pelo diálogo. Então tenha misericórdia de cada um de nós, nos salva, nos limpa, nos purifica, nos santifica e nos fortalece, Senhor. Nos fortalece porque somos povo do Senhor. Temos a marca de Cristo. O Senhor habita em nós, Jesus. Habita em nós. Temos o Teu Espírito, Pai. E que Teu Espírito é fortaleza. E há de nos fortalecer todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Senhor, ainda no finalzinho dessa oração, Pai, eu te peço, Senhor, que nos cure, que nos perdoe por toda desordem que trouxemos para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa casa.
e nos cure, Senhor, do mais profundo do nosso cérebro até a ponta dos nossos pés. Nos cure, Pai. Cure a nossa pele, cure todos os órgãos do nosso corpo, regenera. Tenha misericórdia desses que estão em tratamento de câncer, de diabetes, Pai, em tratamento de lúpus, em tratamento de dores crônicas, Pai, em tratamento, Senhor, de depressão, Pai, em tratamento de angústias, de síndromes do pânico, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido. Nos dê ossos saudáveis, sangue saudáveis, veias saudáveis, artérias saudáveis, Pai. Nos livra, Senhor, de toda raiz de Alzheimer, de loucura, de demência. Nos livra, Pai, nos liberta, nos salva. E tudo para o Teu louvor, Pai, tudo para o Teu louvor. Que tenhamos saúde, Pai, bastante fôlego nas nossas narinas, Pai, para que possamos declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. E que o Senhor é o Rei, Pai. O Senhor é o único Rei que existe e que o Senhor reinará sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus e se esforce todos os dias para que toda a sua casa, toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você e vou deixar para você aí a indicação de 2 livros. Um deles é a Obediência, a Lei da Separação, que é um bate-papo sobre a santificação, e um outro se chama Masquil, que é um livro de poemas, que são poemas para instruir. Você podendo adquirir, o link de compra está logo na aba da miniatura do YouTube, ok? Podendo adquirir, vai ser uma benção, porque o livro é a Obediência da Lei da Separação. Lei da Separação é Lei da Santificação. Foi o livro que colocou a minha vida em ordem com o Senhor Jesus. Reconstruiu novamente meu relacionamento com Ele. Um relacionamento que tem que ser reconstruído em santidade. Em nome do Senhor Jesus, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Nós pensamos que estamos vendo, mas não estamos vendo. É engano das trevas. Tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.